Amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica destinada a alunos de graduação em Física, Engenharia e áreas afins. Esta é a nossa segunda aula, pessoal, do módulo de movimento de projéteis, considerando a força de arrasto, tá certo? Na videoaula passada, nós resolvemos a equação de movimento de um objeto considerando a força de arrasto linear, isto é, proporcional à velocidade, tá certo? A gente viu que existe um parâmetro adimensional chamado número de Reynolds, que é a razão entre a força de arrasto inercial, e que é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado, e a força de arrasto viscoso, que é proporcional à velocidade. Dependendo, pessoal, do valor do número de Reynolds, tá certo? Desse parâmetro, você tem o regime laminar ou um regime turbulento, tá certo? Então, se o regime ele é laminar, o que acontece? Você tem, predominância de uma força em relação à outra, tá? Dependendo da velocidade, para velocidades muito altas, a força de arrasto inercial, ela prevalece. Em geral, ela predomina, tá certo? A força de arrasto viscosa, ela já domina em pequenas, baixas velocidades. Por exemplo, no experimento de Millikan, pessoal. No experimento das gotas de óleo de Millikan, você deve considerar lá, além do empuxo, do peso, da força elétrica, também essa força de arrasto, que é dada aí pela lei de Stokes, tá certo? A fórmula de Stokes. Bem, nessa videoaula de hoje nós vamos resolver o problema então do arrasto quadrático, tá certo? A gente vai considerar então uma força de arrasto diretamente proporcional à velocidade ao quadrado. Vamos ver que esse problema em geral ele não tem uma solução analítica, tá certo? Mas salvo em duas condições, que é aquela em que o objeto está se movimentando na horizontal, a gente consegue obter a solução dessa equação de movimento, e também o objeto se movimentando na vertical. A gente também consegue obter uma solução fechada, muito bonita, envolve lá uma tangente hiperbólica, tá certo? Para essa equação de movimento. Na segunda parte dessa aula, pessoal, hoje vai ser uma aula um pouco extensa, nós vamos resolver o problema, considerando as duas forças de arrasto. A gente vai considerar um objeto se movimentando na horizontal, um movimento unidimensional, e vamos considerar a atuação das duas forças, porque dependendo da velocidade, do fluido, da aerodinâmica, enfim, da geometria do objeto, você tem a atuação das duas forças, você tem arrasto viscoso e o arrasto inercial. Então, a gente vai ver como que ficam as equações de movimento e se tem solução, se não tem, como que fica isso, tá certo? Muito bem, pessoal, vamos lembrar aqui algumas coisinhas antes. Bom, vamos considerar aqui então o arrasto quadrático, tá certo? Imagine um objeto qualquer se movimentando então nesta direção, com uma certa velocidade v. Então aqui vai num fluido em geral, Então aqui existe a atuação de uma força, que depende aí da velocidade, na direção dessa velocidade, e também já vou colocar aqui a força peso, atuando sobre o objeto. Então a gente viu que essa força ela é uma constante b vezes a velocidade e mais uma constante c vezes a velocidade ao quadrado, tá certo? Então hoje nós vamos considerar uma força de arrasto quadrático, proporcional aí à velocidade ao quadrado, tá bom? C é uma constante que depende da geometria do objeto, tá certo? Das características do meio, ok? Muito bem, pessoal, então vamos lá. Vamos escrever então já a equação de movimento para esse objeto. Então a massa vezes a aceleração. Eu vou escrever na notação de ponto novamente, tá bom? Derivada segunda do vetor posição, isso é igual à força resultante aplicada, Vamos adotar aqui arbitrariamente o nosso sistema de coordenadas desta maneira e, portanto, eu tenho a força resultante m vezes g menos cv ao quadrado na direção de v chapéu. Tá legal?
Bom, essa aí é a segunda lei de Newton, né? Esse R2 pontos você também pode escrever como sendo a derivada primeira da velocidade em relação ao tempo. Essa equação vetorial, pessoal, ela tem então duas componentes, né? Você pode decompor ela em duas componentes, uma na horizontal e outra na vertical, né? Existem forças na horizontal e na vertical, e portanto você tem então um sistema de duas equações, né, acopladas, que são as seguintes: m, derivada primeira, vamos colocar assim, derivada primeira da velocidade, né, em x. Então aqui a componente em x. Em x você não tem, né, a força-peso, tá? E aí vai ficar menos c. Aqui, pessoal, para a gente escrever essas componentes, né, desse jeito aqui fica meio estranho, né? O que eu vou fazer? Essa força de arrasto, olha o seguinte, eu vou usar o fato de que o unitário da velocidade, V chapéu, é a velocidade V dividido pelo seu módulo, tá legal? Ou seja, a força de arrasto você também pode escrevê-la dessa maneira, não é isso? Menos C vezes o módulo da velocidade multiplicada pelo vetor velocidade, tá? Então aqui, ó, eu vou escrever menos C vezes Vx vezes a velocidade V. Tudo bem? Bom, e a equação, né, na direção y, nós temos massa vezes aceleração na direção y. Isso é igual ao peso m vezes g. Bom, aqui eu já posso, pessoal, tirar a notação de vetores, né? Eu já vou tirar essa notação de vetores. Menos c vy vezes v. Tá legal? Bom, quem que é v? Né? V é o módulo da velocidade, tá? Que é raiz quadrada, né? Vamos reescrever essas equações. M v ponto x menos c. O v, então, é raiz de vx quadrado mais vy quadrado, né? O módulo do vetor velocidade, multiplicada pela velocidade vx. E a segunda equação é m vy ponto m vezes g menos c vezes v, né, que é raiz de vx quadrado mais vy ao quadrado multiplicado por vy. Ora, nós temos um sistema, então, de duas equações diferenciais acoplados e, né, dá para resolver isso, pessoal? Não, né? Esse sistema ele não tem solução geral, tá bom? Não tem solução geral porque as equações diferenciais são não lineares, né? Aqui eu tenho Vx, aqui eu tenho Vx quadrado, tá certo? Multiplicado por Vx, dentro de uma raiz, enfim. Não dá para resolver isso por métodos, né, analíticos, só por procedimentos numéricos, tá bom? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para dois casos particulares, pessoal. O primeiro, tá bom? O primeiro é o seguinte, o primeiro a gente vai analisar o caso em que o objeto se movimenta na horizontal. Tá legal? Na horizontal. Então você tem como força resultante atuando no objeto na direção de movimento somente a força de arrasto, né? Que, como eu já falei, né, por causa da velocidade, a gente vai considerá-la um arrasto quadrático, tá bom? Então, nesse caso, como que fica a equação de movimento, né? Aí fica mais simples, porque a massa vezes a aceleração, né? Vamos colocar assim agora dv dt. Isso é igual, tá certo, pessoal, a menos c vezes v ao quadrado, que é a força de arrasto quadrático, tá legal? Então eu vou separar aqui as variáveis, né? Para depois integrar isso. Então vai ficar menos c sobre m vezes dt. E agora eu vou integrar, então, tá certo? No tempo eu integro de 0 a t,
E em v eu vou integrar desde um v0, velocidade inicial, até um v final, tá bom? Essas integrais, né, são triviais. Essa aqui é a integral do tipo, né, x na menos 2 vezes dx, que é x na menos 1 sobre menos 1, né? Que é menos x a menos 1. É menos 1 sobre x, tá certo? Então, a gente tem menos 1 sobre v, calculado de v0 até v, e isso é menos c sobre m, vezes o tempo t. Tá legal? Bom, substituindo os limites superior e inferior, nós obtemos menos 1 sobre v, menos 1 sobre v, aí menos, né, da operação, menos 1 sobre v0. Então, vai ficar mais 1 sobre v0. E isso é menos c sobre m vezes t. Tá legal, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai isolar o nosso v0, né? Perdão, o nosso v. Então, 1 sobre v, tá certo? É igual a 1 sobre v0 mais c sobre m vezes t, tá certo? Então, a minha velocidade v, invertendo isso, eu vou ficar, então, com 1 sobre v0 mais c sobre m vezes t, tá certo? Bom, aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou... vamos colocar esse 1 sobre v0 em evidência. Deixa eu só ver como que eu fiz aqui. Não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar esse v0, a gente coloca em evidência. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos deixar assim, melhor. Então, 1 sobre v, esse 1 sobre v, ele vai ser igual a 1, aqui é o v0, tá bom? E aí, aqui não tem v0, né? Mas eu posso, então, multiplicar em cima por v0. Aí fica igual, né? Então, aí fica melhor. Só pra gente obter uma expressão mais interessante. Esse termo aqui, pessoal, que está multiplicando o tempo, né? Ele tem que ter que dimensão? Note que ele está sendo somado por um número. O número não tem unidade. Então, essa dimensão desse termo tem que ser dimensão inversa de tempo, tá certo? Tem que ter dimensão de tempo a menos 1. E eu vou chamar, então, esse c v0 sobre m, então ele tem dimensão de tempo a menos 1, legal? Então, o inverso dele é um tempo, né? E esse é o tempo que eu vou chamar de tempo característico, que vai ser, então, c v0 dividido por m, tá legal? Então, 1 sobre v, 1 sobre a velocidade v, vai ser igual a 1 mais... Então, eu tenho t sobre tal dividido por v0, tá bom? Muito bem. E aí, né, achar a velocidade, então eu inverto isso aqui. Vamos inverter isso. E aí eu tenho a expressão da velocidade, então, em função do tempo, né, que fica v0 sobre 1 mais o tempo sobre o tempo característico. Pessoal, está aí a expressão, tá? Que permite vocês descobrirem a velocidade em função do tempo para o arrasto quadrático, considerando o movimento na horizontal. Tá legal? Nessa situação, você tem um decaimento polinomial, tá certo? Da velocidade. Então, é uma expressão bastante interessante. Depois, mais para frente, a gente vai fazer algumas aplicações, tá? Dessa equação aí.
Vamos, a partir agora dessa velocidade, nós conseguimos achar a posição, não é isso? Então vamos integrar mais uma vez e encontrar a posição como função do tempo. Então nós sabemos que a velocidade v é a derivada da posição, que eu estou em x, né? Em relação ao tempo, e isso é igual v0, 1 mais t sobre tal. Bom, então vou achar o meu x, né? Eu passo esse dt para lá, vai ficar dt sobre 1 mais t sobre tal e 1 sobre v0, né? Então vai ficar assim, eu já vou integrar isso a ambos os lados, integral de dx, de um x0 até um x, eu mudo aqui a variável para x', certo? E isso é igual a integral de 0 a t, v0, dt' sobre 1 mais t' sobre tal. Bom, aqui a integral vai ficar imediata, é a diferença entre x menos x0, e aqui eu fico com v0, e aqui, pessoal, integral de dt' sobre 1 mais t' sobre tal, né? Então esse termo aqui eu vou chamar ele de w, então o meu dw é dt' sobre tal. Então o meu dt' é tal vezes dw, o tal então vai multiplicar o meu v0, e aí eu fico com a integral de dw sobre w, que é o ln de w. ln então, portanto, de 1 mais t' sobre tal. Isso calculado desde 0 até o tempo t, tá bom? Muito bem. Então vocês estão vendo aí que os cálculos não são, né, trabalhosos, tá certo? É bastante tranquilo, né? Só não vamos perder de vista que o nosso tempo característico aqui é cv0 sobre m. Bom, então eu substituo no limite superior t, né? Vai ficar 1 mais t sobre tal. E quando t igual a 0, isso aqui fica ln de 1, né? O ln de 1 é 0, e aí vai zerar esse termo. Então, eu vou ter a minha equação de posição, x0 mais v0 tal, logaritmo natural de 1 mais t sobre tal, pessoal. Então, essa aí é a equação horária para posição, tá legal? Esta aí mesmo. Notem, né, que se o tempo ele passa muito tempo, o tempo é bastante longo, intervalo de tempo, ou seja, quando t, né, matematicamente ele tende a infinito, o que acontece, pessoal? Isso aqui tende o ln, né? Então de infinito vai para infinito, porque o ln é uma função assim, né? Aliás, o ln é assim, que é 1, né? Então, quando o x tende a infinito, o ln também vai para infinito, tá certo? E significa que o meu x vai para infinito, mas isso é um absurdo, né? Não tem significado físico. Não tem sentido físico isso aqui. O que acontece? Você precisa expandir, tá bom? Esse termo aqui até segunda ordem, tá? Lembrem que a expansão de Taylor da função ln de 1 mais x, isso é próximo a x menos x² sobre 2. Tá? Então vamos lá, vamos ver se a gente obtém algum resultado conhecido aí. x0 mais v0 vezes tal, ln então vai ficar o próprio x, né, que é o meu t sobre tal, menos 1 sobre 2 t ao quadrado sobre tal ao quadrado, tá legal? E isso aqui vai ficar, então, próximo, né? De x0 mais, note que aqui o tal cancela, v0 vezes t, e aqui menos, né? Porque a aceleração é negativa, porque a força de arrasto é contrária, né? O movimento tem que ser menos mesmo.
V0, tem um tal aqui, cancela um aqui, fica V0 sobre tal, que é uma velocidade sobre um tempo, né? Uma aceleração, isso, tá certo? Vezes tempo ao quadrado. Perfeito, pessoal, acordo aí com a função horária, né? Da posição no movimento uniformemente variado, tá bom? Então, tá aí bastante tranquilo esse problema. Resolvemos, então, o problema do arrasto quadrático com o movimento horizontal. Legal? Esse é o problema mais simples. Agora vamos dificultar um pouquinho mais. Vamos agora resolver o problema considerando o movimento na vertical. Nesse caso, a gente vai ter que levar em conta a força peso, não é isso? Muito bem. Eu vou apagar, pessoal, essas coisas aqui. Vou anotar os principais resultados, tá? Pra gente não perder de mira. Então, o resultado primeiro que a gente obteve foi a velocidade nessa situação, né? V0 sobre 1 mais t sobre tal, onde tal é dado por isso aqui. E o nosso x, né? Posição x0 mais v0 tal, ln 1 mais t sobre tal. Bom, vamos agora considerar então o problema aí do movimento de queda, né? Num fluido com força de arrasto proporcional então ao quadrado da velocidade. Eu vou colocar aqui o meu eixo Y, né? Bom, aqui já está a orientação para baixo novamente. E a minha equação de movimento, nesse caso, né? A segunda lei de Newton nos dá, então, a massa vezes a aceleração, derivada da velocidade em relação ao tempo. Isso é igual ao peso, massa vezes aceleração gravitacional, menos a força de arrasto quadrática, que é c vezes v ao quadrado. Tá legal, pessoal? Bem, então, inicialmente eu vou dividir aí tudo por m, tá? E aí vai aparecer, né, esse c sobre m, tá? Que eu posso até chamar de um k, né, uma constante qualquer. Antes disso, pessoal, o que acontece após um certo tempo, né, de queda do objeto no fluido? A aceleração ela fica igual a zero. Por quê? Porque nós temos uma igualdade. As forças, depois de um certo tempo, à medida que o objeto vai caindo, a velocidade vai aumentando e, portanto, a força de arrasto vai aumentando. Vai chegar um momento que ela vai equilibrar a força-peso. Quando essas duas forças são iguais, você tem então a resultante zero e, portanto, a aceleração é igual a zero. Ou seja, o objeto cai com velocidade constante. Essa velocidade é chamada de velocidade terminal. Para a gente achar a velocidade terminal, basta então fazer mg menos v quadrado, eu vou chamar então de vt, que é a velocidade terminal, igual a zero. Então, para você calcular a velocidade terminal, né, quando o arrasto ele é quadrático, é só você fazer então raiz de mg sobre c. Tá aí a expressão da velocidade terminal, tá bom? Antes da gente continuar, pessoal, antes de a gente resolver, de fato, efetivamente, essa equação diferencial, eu gostaria de mostrar para vocês, calcular para vocês a velocidade terminal do granizo, né, de pedras de gelo, tá certo? Isso é um problema bastante interessante e muitas pessoas se perguntam, né, qual é a velocidade aí típica do granizo, tá certo? Das pedras de gelo que caem durante um granizo, né? Uma chuva de granizo. Bom, a gente vai utilizar essa fórmula, porque essas pedras, né, elas atingem uma velocidade alta e a força ali de arrasto, dado o alto número de Reynolds, vai ser um arrasto quadrático. Eu vou mostrar isso, tá? O que a gente vai supor aqui então, pessoal? Eu vou colocar, então,
Vamos lembrar aqui a fórmula do número de Reynolds, né? O número de Reynolds, lembrem que é a densidade, tá? É a densidade do fluido vezes a dimensão típica do objeto, no caso de uma esfera, um diâmetro, né? Vezes a velocidade relativa ao fluido, dividido pelo coeficiente de viscosidade, tá certo? Bom, para uma pedra aí de granizo típica, tá certo? Você estima, né, isso, o diâmetro, a densidade do ar, tá certo? Você sabe o coeficiente de viscosidade do ar também. Para uma velocidade, eu fiz um cálculo aqui, para uma velocidade da ordem de 10 metros por segundo, você tem é claro que a velocidade dos granizos vai ser maior, a gente vai obter esse valor, ele dá em torno de 10 a 4, pessoal. Para esse número de Reynolds, o que acontece? Você consegue estimar o coeficiente de arrasto. Lembrem, né, da fórmula de Newton que a força de arrasto ela é metade do coeficiente de arrasto vezes a densidade do fluido, vezes a área de seção frontal, né, ao movimento, vezes a velocidade ao quadrado. Ora, esse C aqui, né, essa constante que está indo aqui na frente da velocidade ao quadrado, é justamente todo esse termo, pessoal. Tá legal? E para a gente calcular esse C, nós precisamos do coeficiente de arrasto. Então, para um número de Reynolds dessa ordem, o coeficiente de arrasto ele é próximo de 0,7. Tá bom? Ele é aproximadamente constante e próximo aí de 0,7, tá? Então, isso aqui é o nosso Czinho. Vamos, então, obter ali a expressão da velocidade terminal. Vai ficar, então, raiz de m. M é a massa do objeto, no caso é o corpo, né? A massa, lembrem, é a densidade desse corpo, vezes o seu volume. Então, eu vou colocar aqui densidade do corpo, vezes o volume, vezes a aceleração da gravidade, sobre C, né? Esse Czinho é, então, metade do coeficiente de arrasto, densidade do fluido, vezes a área A, tá bom? Vamos só melhorar um pouquinho isso aqui. Então, 2 vai para cima, 2 sobre C, razão entre as densidades do corpo e do fluido, tá certo? Aqui também a gente tem a razão entre o volume e a área, e aqui vezes o G, né, aceleração gravitacional, tá bom? Bom, tá, eu só esqueci de mostrar para vocês, dado o número de Reynolds, né? Eu já mostrei essas fórmulas em aulas passadas, mas tem várias fórmulas para você estimar esse coeficiente. Uma aqui bastante interessante para a forma esférica, tá bom, pessoal? Isso aqui vale para objetos esféricos, né? Essa expressão, 0,61 mais 5,83 sobre raiz quadrada do número de Reynolds, tudo isso ao quadrado. Então, para um número de Reynolds 10 a 4, esse cálculo dá um coeficiente, né, de arrasto próximo de 0,7, tá bom? Fazendo, então, as substituições aqui, tá certo? A densidade do gelo, né, nós sabemos, do ar, a razão entre o volume e a área para uma esfera. Quanto que dá isso? 4/3 πr ao cubo sobre 4πr quadrado, né? Então, isso vai dar 1/3. Isso dá 1/3 de R, né? E o G, tá? Então, vamos lá. Substituindo todos os valores aí que nós temos, para o granizo, pessoal, deixa eu só colocar aqui os dados para vocês, né? Densidade do granizo, vamos lá, 9,1 10 ao quadrado quilos por metro cúbico. 910, né, quilos por metro cúbico. Densidade do ar, 1,2 quilos por metro cúbico. Tá? Isso a 20 graus Celsius, uma atmosfera de pressão. Coeficiente de viscosidade do ar. Se eu não me engano é 0,39 ou 23, tá? Eu
Eu esqueci de colocar aqui para vocês esse dado. Então, essa continha aqui, né, da velocidade terminal, então fazendo as contas numéricas, você vai ter então raiz, não, vai ter um número aí, vai dar um número, tá certo? Que vai ser aproximadamente 1,7 vezes 10 ao quadrado, vezes o R fica dentro da raiz, né? Raiz de R, metros por segundo. Então a velocidade terminal ela fica em função aí do raio dessas pedras de gelo, né? Desse granizo. Aí aqui, pessoal, eu fiz uma estimativa. Para uma pedra de granizo de diâmetro, eu coloquei aqui diâmetro 6 centímetros, né? Uma pedra aí considerável, tá certo? Então o raio é 3 centímetros, fazendo essa conta, você acha uma velocidade terminal desse granizo de cerca de 29 metros por segundo, tá? Isso aqui é próximo, pessoal, de 110 quilômetros por hora, tá? Olha que interessante, né? Uma velocidade muito alta. Já é suficiente para causar aí um estrago, né? Porque essa pedra carrega uma quantidade de energia cinética bastante grande, tá certo? Você pode calcular a energia cinética, né, dessas pedras de gelo, tá bom? Então tá aí, né, uma aplicação, tá, desse cálculo. É muito interessante, tá? O poder, né, desse formalismo para você estimar essas velocidades terminais de objetos em queda em fluidos em geral, tá certo? Muito bem. Vamos voltar então ao nosso problema aqui original, que é então resolver a equação de movimento, né, para o arrasto quadrático na vertical, tá certo? Então a gente vai obter aí a velocidade em função do tempo e também vamos encontrar a posição como função do tempo. Bom, então ali, pessoal, o que eu vou fazer, né? Eu vou dividir então por m, tá? Então eu vou escrever assim, dv dt, então vai ser o nosso g menos c sobre m v quadrado. E já separo as variáveis. Então dv sobre esse termo, né, g menos m c sobre m v quadrado, isso é o nosso dt. Então eu integro isso, né, de 0 até t, e aqui eu vou integrar de v0. Bom, não, eu vou integrar de 0, porque eu vou considerar que a velocidade inicial ela é igual a 0, tá bom? Muito bem. Bem, pessoal, o que a gente pode fazer aqui, né? Nota o seguinte, esse termo multiplicativo aqui, c sobre m, ele aparece aqui, ó, na expressão da velocidade terminal, mas ao contrário, né? Mas eu precisaria do g também, né? Multiplicando aqui o m. Eu consigo fazer aparecer um g aqui junto com m se eu colocar esse g em evidência, tá? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar assim, ó, 1 sobre g, integral de 0 a v, dv sobre 1 menos c sobre mg, v quadrado, igual a integral de dt, de 0 até t. Notem que c sobre mg é o inverso do quadrado da velocidade terminal. Tudo bem? Então isso aqui eu vou escrever como v quadrado sobre velocidade terminal ao quadrado, né? Porque isso aqui é 1 sobre velocidade terminal ao quadrado. Esse g eu já vou passar multiplicando lá. Então vai ficar g vezes t, né? Igual a integral de 0 até v de dv sobre 1 menos v sobre velocidade terminal ao quadrado. Tá aí, pessoal, a minha integral. Essa integral, então, eu preciso resolvê-la, tá certo? Por algum método aí, né? Conhecido, tá bom?
Essa integral, ela é aquela integral do tipo integral de dx sobre 1 menos x quadrado, tá bom? Então, vamos lá, vamos quebrar isso em frações parciais, esse denominador, né, essa fração, melhor dizendo, 1 sobre 1 menos x quadrado, então ela é 1a, né? 1 menos x quadrado, isso é 1 menos x, 1 mais x. Tá certo? Então isso aqui, vamos descobrir aqui o a e o b rapidinho, né? Então aqui vai ficar a vezes 1 mais x, que é a mais x, mais b, sobra esse, né? Vezes 1 menos x, então b menos x. Então vai ficar assim, a mais b, o a mais b é igual a 1, e o a menos b é igual a 0, né? Então daqui eu tiro que a é igual a b, e portanto, aqui eu tenho 2a igual a meio, ou seja, o a aliás, 2a igual a 1, né? A igual a meio, tá certo? Então eu vou ter um meio, né? Eu vou ter um meio multiplicando duas integrais. A integral de dx sobre 1 menos x, né? E aí mais a integral de dx sobre 1 mais x. Não é isso? Então, pessoal, essa integral aqui, né, é desse tipo, tá? É a mesma coisa, né? O que a gente vai fazer? Então, vamos só terminar aqui, ó. Essa integral aqui, então, vai ser metade, né, do ln. Aqui é ln de... essa integral aqui é du sobre u, né? Só que cuidado, pessoal, que aqui eu tenho menos x, né? Na hora que eu fizer uma substituição, por exemplo, w, 1 menos x, o dw é menos dx. Então tem que ter um menos ali. Então aqui vai ficar 1 meio menos ln de 1 menos x mais o ln de 1 mais x, tá bom? Então é esse menos esse. Propriedade, né, diferença de logs é o log do quociente. Então isso aqui é metade do ln de 1 mais x sobre 1 menos x, tá bom? É exatamente isso, é esse resultado que eu vou usar aqui nessa minha integral, tá bom? Para resolvê-la. Então isso aqui só para relembrar rapidamente do cálculo, né? Cálculo diferencial integral. Então aqui, pessoal, vai ficar o seguinte. Só que aqui eu tenho, né, no lugar do x, esse v sobre v terminal. Então, o meu x é o v sobre v terminal. E, portanto, o meu dx é dv sobre v terminal. Então, o meu dv ele é igual a vt vezes dx, tá certo? Então, nós vamos ficar com o seguinte, g vezes t, isso é igual a v terminal integral de dx sobre 1 menos x quadrado, né? Que é exatamente isso aqui. Então, isso aqui vai dar v terminal vezes 1 meio do ln, tá certo? De 1 mais x, 1 mais x, x é v sobre v terminal, sobre 1 menos x, 1 menos v sobre v terminal. Tá legal, pessoal? Muito bem. Então, agora eu vou, né, isolar o meu v. Tá? Agora, meu trabalho algébrico aqui é isolar o v, que é a velocidade, que é o meu objetivo, né, encontrar essa velocidade. Bem, esse 2
eu vou passar multiplicando, esse VT dividindo, então vai ficar 2G vezes T sobre V terminal, isso é igual ao logaritmo natural de 1 mais V sobre V terminal, 1 menos V sobre V terminal. Aplico a exponencial natural em ambos os lados, né, da minha equação, para tirar o logaritmo natural. Então, eu tenho exponencial de 2gt sobre v terminal. Isso é 1 mais v sobre v terminal, 1 menos v sobre v terminal. Vamos multiplicar aqui, tá certo? Então, nós vamos ter a exponencial de 2gt sobre v terminal, menos essa mesma exponencial, multiplicada pela razão entre v e v terminal. Isso é igual a esse termo, que é 1 mais v sobre v terminal. Vamos juntar os termos que tem v, né, esse com esse, e aí eu consigo isolar a minha velocidade v, tá certo? Vamos apagar aqui então a nossa equação. Nós vamos ter o seguinte, pessoal, olha só, nós temos então essa exponencial, né, 2gt sobre v terminal, esse 1 aqui eu vou passar para o lado de cá, menos 1, e isso é igual, aí eu vou colocar esse v sobre v terminal em evidência, aí vai ficar ele, né, que é 1, mais esse termo aqui, que é essa exponencial. Exponencial de 2gt sobre v terminal. Pronto, né? Então eu consigo agora isolar o meu v, a minha velocidade v, que vai ser a velocidade terminal multiplicada pela exponencial de 2gt sobre v terminal menos 1, sobre a exponencial, né? 2gt sobre v terminal mais 1, pessoal. O que a gente faz aqui, ó? Tá? A gente pode deixar assim, mas lembrando aí de uma função, né, especial, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela exponencial de menos gt sobre v terminal. Tá, eu vou multiplicar em cima e embaixo por essa exponencial aí. E aí o que vai acontecer, né? Nós temos então a nossa velocidade, a velocidade terminal, multiplicada pela exponencial, né? Somando aqui uma coisa, duas vezes a coisa menos ela mesma, então dá exponencial de gt sobre v terminal, menos, aí aqui vai ficar, né, exponencial de menos gt sobre velocidade terminal, e aqui embaixo eu fico com essa exponencial vezes essa, da exponencial de gt sobre v terminal, mais 1 vezes essa exponencial dela própria, né? Olha aí, pessoal, temos aí então a nossa equação para a velocidade como função do tempo, tá? Uma queda, né, de um objeto, considerando a força de arrasto proporcional ao quadrado da velocidade, tá bom? Essa expressão, né, envolve exponenciais, né, positivas e negativas desse termo, gt sobre v terminal. E, se vocês lembrarem aí um pouco do cálculo, da matemática, o que acontece? Essa função, né, essa diferença de exponenciais sobre essa soma de exponenciais, ela é uma função bastante interessante, uma função hiperbólica, né? A exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre a exponencial de x mais a exponencial de menos x, isso é a tangente hiperbólica de x. Tá legal? Tangente hiperbólica, pessoal. Então, você pode escrever
a velocidade como função do tempo, produto da velocidade terminal pela tangente hiperbólica de x. Ora, quem que é x? É g vezes t sobre essa velocidade terminal. Tá bom? Notem que g sobre v terminal tem dimensão de tempo a menos 1, tá? E aí você pode escrever, né? Chamar esse g, esse v terminal sobre g de um tempo característico, tá bom? O que seria esse tempo característico, pessoal? Seria o tempo para que um objeto em queda livre, né, no vácuo, atingisse a mesma velocidade que o movimento considerando o arrasto quadrático, tá certo? Essa que é a definição desse tempo característico aqui, né? Velocidade terminal sobre aceleração da gravidade. E aí, então, a velocidade, ela é a velocidade terminal tangente hiperbólica de t sobre tal. Lembrem o gráfico, pessoal, da tangente hiperbólica, né? A tangente hiperbólica de 0 é 0. E 1 e menos 1 são as assíntotas, né? São as assíntotas da tangente hiperbólica, tá bom? Próximo da origem, a tangente hiperbólica ela é linear. Ela pode ser aproximada por uma reta, né? Por uma função linear. Então, o que significa próximo ali da origem? Quando t é pequeno, né? Quando esse t sobre tal ele é pequeno, muito menor do que 1, o que acontece? A tangente hiperbólica, você pode comprovar isso expandindo numa série de Taylor, ela é aproximadamente igual a x. Mas não precisa, né? Porque geometricamente eu vejo aqui no gráfico que próximo que da origem é uma reta, comportamento linear. E, portanto, a minha velocidade, ela fica velocidade terminal vezes, então, esse t sobre tal, né? Mas velocidade terminal sobre o tal, isso aqui é o quê? É o g. Tudo bem, pessoal? É o g. Então, isso aqui fica g vezes t, né? Como deveria ser. Para tempos pequenos, aí, curtos, né? Muito breves, você tem o produto da aceleração da gravidade pelo tempo, vai te dar a velocidade do objeto, tá bom? Porque ainda a força de arrasto, ela tá pequenininha, né? E ela pode ser desprezível, tá bom? Então, resultado bastante interessante. E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos, então, a partir da equação da velocidade, só vamos integrar mais uma vez essa equação e achar aí a equação da posição, tá bom? Uma coisa bastante tranquila. Então, vamos lá. Velocidade aqui, né, na direção vertical. Então, derivada da posição y no tempo. Isso é a velocidade terminal, né, cuja expressão é dada aqui, né, por esta expressão, vezes tangente hiperbólica de t sobre tal. Então, vamos separar as variáveis, já vamos integrar. Então, dy, isso é igual a vt, tangente hiperbólica de t sobre tal dt. Vamos integrar isso, então, no tempo. Em y, então, vai de um y0 até um y qualquer, aqui é dy', e aqui, velocidade terminal é constante, fica fora, de 0 a t, aqui é dt', né? Bom, pessoal, aqui eu preciso saber o quê, né? Eu preciso saber a... Aqui eu posso chamar, né, de u, né? T' sobre tal, vai ter um tal aqui fora. Eu preciso saber a integral da tangente hiperbólica. Vocês lembram a integral da tangente hiperbólica? A integral da tangente hiperbólica, tá tabelado isso, né? Tangente hiperbólica de x dx, isso é 2 vezes o logaritmo natural do cosseno hiperbólico de x, né? Mas é a constante de integração, tá bom? Então, simples assim, né? Aqui vai ficar y menos y0, então y igual a y0, mais 2 vezes, tá? Aqui eu esqueci da velocidade terminal, né?
2 vezes a velocidade terminal, vezes o logaritmo natural do cosseno hiperbólico de t, t sobre tal, tá bom? Uma observação só, né? Quando t igual a zero, pessoal, quando t igual a zero, aqui, né? Quando t igual a zero, aqui fica cosseno hiperbólico de zero, tá? Por que que dá zero, né? Esse termo. Porque o cosseno hiperbólico de zero, ele é zero. Se você lembrar aí o gráfico do cosseno hiperbólico, tipo essa parábola, é mais ou menos parecendo uma parábola, né? Em x igual a 0, y igual a 1. Né? Cosseno hiperbólico de 0 é 1. Tá? Então, o cosseno hiperbólico de 0 vai ser 1, ln de 1 é 0. Né? Então, quando t igual a 0, não tem o termo. Tá? Só vai ter o termo referente ao limite aqui superior da integral. Tá bom? Muito bem. Encerramos aí, então, mais uma parte, né? Resolvemos, né, o problema aí do arrasto quadrático, tá certo? Deixe-me só colocar, pessoal, aqui, então, fazer um resuminho, né, dessas expressões, tá certo? Eu vou colocar aqui, então, V igual V terminal, tangente hiperbólica de t sobre tal. E também vou colocar aqui a expressão, né, do y, da posição, y0 mais 2v terminal ln cosseno hiperbólico de t sobre tal. Muito bem, então agora resolvemos nosso problema. E agora, pessoal, a gente vai atacar um outro problema, tá? Eu vou apagar, inclusive, esses desenhos aqui. Nós vamos atacar agora um outro problema, tá? Um problema, esse sim, um pouquinho mais complexo, tá? Que é o seguinte, nós vamos considerar o movimento de uma partícula, tá? Horizontal, considerando agora as duas forças de arrasto. A gente vai considerar o arrasto linear, né, B vezes V, e vamos também considerar o arrasto quadrático, tá bom? C vezes V quadrado, né? Ambos negativos, porque aí é contrário ao movimento. Então, dependendo da velocidade, né, velocidades intermediárias, você tem que considerar as duas forças, né? Será que tem solução a equação diferencial de movimento? Será que vai ter uma solução analítica fechada? A gente vai ver isso, tá? A gente vai ver que vai ter sim, pessoal. Como que fica a equação? Então, vai ficar massa vezes aceleração, derivada da velocidade no tempo. Isso é igual, então, à força resultante, né? Só tem essas duas, que vai ser, então, menos B vezes V, menos C vezes V ao quadrado. Tá legal? Tá aí, então, né, o movimento, né, sobre ambas essas forças, tá? Deixa eu só citar aqui para vocês, pessoal, o nome dos artigos que eu vou me basear agora para abordar esse problema, né? São do European Journal of Physics, tá? Um é o Data Correlation for Drag, Coefficient for Sphere. O outro artigo é o Kinetics and Evaporation of Water Drops in Air. E o outro é o Newton on Objects Moving in a Fluid, the Penetration Length, né? O comprimento de penetração. A gente vai calcular esse comprimento de penetração também, tá? Vamos só fazer o seguinte, pessoal. Vamos pegar essas forças aqui, questão de conveniência, né? Vamos multiplicar por m, que é a massa. E essa massa, ela muito bem pode ser absorvida nas constantes D e C, né? Tranquilo. Mas por questão de comodidade, né? O artigo ele faz isso. Vamos multiplicar pela massa, tá? Essas forças aí.
E aí a gente vai considerar, né, uma condição inicial que em t igual a 0, v igual a v0, tá legal? Então eu já vou dividir tudo por m, então os m's vão cancelar, eu já me livro da massa, e aí eu vou então ficar com o seguinte, eu vou colocar o menos em evidência, tá bom? Aí eu tenho aqui bv mais cv quadrado, isso vai ser igual a menos dt. Integro no tempo, desde um v0, né, até um v. E agora eu preciso então resolver esta integral, né? Essa integral, ela é diferente da integral que tinha aparecido aqui, no problema só do arrasto quadrático. Para resolver essa integral, pessoal, é bastante tranquilo, tá? Você precisa pegar essa função racional aí, 1 sobre bv mais cv quadrado. Vamos usar aí a decomposição por frações parciais para quebrar ela em duas, né? E aí facilitar a nossa integração. Inicialmente, observe que se eu colocar o v em evidência, eu fico com b mais c vezes v. Eu gostaria então que isso fosse quebrado numa constante a sobre v, mais numa constante b sobre b mais cv. Ora, quem são as constantes a e b? Vamos lá. Vamos, mínimo múltiplo comum é vb mais cv. Então, isso aqui vai dar a vezes b, mais a vezes c vezes v, mais esse por esse dá v. Então, aqui que fica b vezes v. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que a vezes c mais b, multiplicados por v, né? Isso dá 0. E eu tenho que a vezes b, isso tem que dar 1. Esse 1 aqui, não é isso? Então, daqui eu tiro que o meu a é igual a 1 sobre b. E quem que é o b, então, pessoal? O b é menos a vezes c, né? Ou seja, menos c sobre b. Então, essa integral, né, eu posso quebrá-la em duas, que vai ser a seguinte. O a, que é 1 sobre b, vou colocar aqui já fora da integral. Integral desde um v0 até um v. Aliás, dv sobre v, tá bom? Menos o b, né? Mais o b, que é menos c sobre b, integral de um v0 até um v, dv sobre b, né? B mais cv. Agora facilitou bastante. E aqui eu tenho, então, menos t, tá certo? Menos t. Integral de dt, né? Menos t. Bom, essas integrais agora são imediatas, tá certo, pessoal? Aqui vai ficar, né, o ln, logaritmo natural. Logaritmo natural de v menos ln de v0, fica o logaritmo natural de v sobre v0, menos c sobre b. Aqui eu preciso fazer uma mudança de variável, né? Vou chamar de w, b mais cv. Então, meu dw é cdv. O dv, então, vai ser 1 sobre c. 1 sobre c. E aí, integral de dw sobre w é o ln. Então, novamente, vai ficar o logaritmo natural, né? Em v e em v0. Então, vai ficar b mais c vezes v sobre b mais c vezes v0. Tá bom? E isso tem que ser igual a menos t, né? Muito bem. Então, notem que o c aqui vai cancelar, né? Vai ficar 1 sobre b, coloco em evidência, jogo o b multiplicando, e aí uso a propriedade da diferença de logs, que é o log do quociente, tá certo? E aí eu vou ficar o seguinte, então, eu vou ficar com logaritmo natural, né? Então, de v sobre v0, sobre b mais c vezes v, sobre b mais c vezes v0, e isso é igual a menos b vezes t.
tá bom? Aplico a função inversa do ln aqui, tá certo? E aí eu vou ter o seguinte, então. Eu vou ficar com o seguinte, pessoal. Eu vou ficar... esse termo aqui ele vai para cima, né? Então vai ficar V que multiplica B mais C V0 sobre V0 que multiplica B mais CV. Isso é exponencial, exponencial de menos B vezes T. E agora o que eu preciso fazer é isolar o meu V, né? A velocidade aqui. Vamos multiplicar aqui esse termo por esse. Então eu vou ficar com V0 vezes B, exponencial de menos BT, mais V0 vezes C vezes V, exponencial de menos BT. Isso é igual a V. Bom, vou deixar indicado assim, V, B mais C, V0, tá bom? Eu vou colocar o... perdão, aqui eu tenho que distribuir também para isolar o V, né? A fim de isolar o V. Então, V vezes B... não, pessoal, eu vou deixar como está. C mais V0. Aqui, então, né, eu tenho o V, tá? Esse termo eu passo para o lado de lá. Então, eu vou ter V0 vezes B, exponencial de menos BT, V que multiplica B mais C V0, menos V0 C, né, exponencial de menos BT, tá bom? Então, eu vou passar esse... Deixa eu só conferir se é isso mesmo. V0B sobre menos CV0. Tá certo, é isso mesmo, pessoal. Então vai ficar assim, ó, vai ficar V, né? Agora eu vou isolar o meu V. Então vai ficar V0B exponencial de menos BT sobre B mais CV0 menos V0 CV0, né? Ou V0C, tanto faz, exponencial de menos BT. Vou multiplicar em cima e embaixo pela exponencial positiva, tá? BT. Só para melhorar a cara da expressão. Então eu vou ficar com V0 vezes B, que vai dar a exponencial de 0, que é 1, né? E ali vai ficar B mais C V0, que multiplica a exponencial de BT menos C V0. Olha que interessante, pessoal. Achamos, então, uma expressão bastante elegante, né? Bastante bonita, fechadinha, para a velocidade da partícula em movimento horizontal, sob a ação das duas forças de arrasto, da força de arrasto linear e da força de arrasto quadrático, tá bom? Esse resultado, então, é bastante interessante. E a partir dele, né, eu posso achar a equação da posição, né? Basta integrar isso mais uma vez, tá? Eu vou omitir essa parte, uma parte bastante tranquila, vocês podem pausar o vídeo depois fazer isso, né? Senão o nosso vídeo vai ficar bastante extenso. E o que eu vou fazer, pessoal? Ao invés de fazer isso, eu vou deduzir agora a expressão da velocidade não em função do tempo, mas em função da posição, né? Então vamos voltar lá na equação de movimento. Lá nós tínhamos m dv dt, né, massa vezes aceleração, menos, então, aqui lembrem, né, que eu multipliquei por m, ambas as forças, né, menos m bv menos mc v quadrado. Divido tudo por m e notem que a derivada de dv dt, né, pela regra da cadeia, é dv dx dx dt. Ou seja, é dv dx vezes v. E isso vai ser menos bv menos c v quadrado, tá bom?
Então, pessoal, agora eu consigo então dividir tudo por v, né? Então, isso aqui vai ficar, olha só que interessante, menos b e aqui menos c vezes v. Vai facilitar bastante, né? A integração. Então, dv sobre b mais cv, isso é menos dt, tá bom? Integro isso no tempo de 0 a t, e em v eu vou integrar de v0 até v. Essa integral aqui, né, é imediata, tá certo? A gente já fez ela. Deixa-me ver aqui. Perdão, pessoal, não é dt, né? É o dx, perdão. Aqui não é dt mais, agora é de x0, né? É desde um x0, que pode ser 0, a gente vai considerar ele igual a 0, até um x arbitrário, tá bom? Muito bem, então é aquela integral ali, vamos lá. Vou fazer w, né? B mais cv. Então, meu dw é c dv. Então, essa integral aí vai ficar 1 sobre c dw sobre w, que é o ln, tá certo? De w, né? Então, vai ficar 1 sobre c, logaritmo natural de b mais cv. Perdão, pessoal, logaritmo natural não, né? Não vai ficar o logaritmo natural sim. ln de b mais cv sobre p mais cv0, né? E isso é igual a menos x, tá certo? Então agora nós vamos isolar a nossa velocidade v, né? Esse c eu vou passar multiplicando aqui. Já vou tomar a função inversa do logaritmo natural. Então eu vou ficar com b mais cv sobre b mais cv0. E isso é igual a exponencial de menos c vezes x, tá? Olha que interessante. Agora eu consigo isolar o meu v em função de x, pessoal. O v aí vai ficar em função da exponencial de x, né? Exponencial negativa de x. Então eu vou ficar com b exponencial de menos cx mais cv0 exponencial de menos cx. Isso é igual a b mais cv. Eu vou juntar os termos que tem v, né? Não, eu só vou isolar o termo que tem v, na verdade, que é esse aqui. Então, o v, eu já vou passar esse 1 sobre c dividindo, 1 sobre c, e aí esse b, né? b exponencial mais cv0 exponencial igual a b mais cv. Não, tá certo, né? É isso mesmo. Então, é esse termo menos b mais cv0, né? Colocando em evidência ali, menos cx. Exatamente isso, pessoal. Está aí, então, né? Esse termo aqui, né? Menos b, tá certo? Dividido por c, isso aqui é a expressão da velocidade, né? Em função de x, tá legal? Um resultado bastante interessante, bastante forte, né? E a gente pode, a partir dele, estimar, né? Quando esse objeto penetra num meio aí, num fluido qualquer, nós podemos descobrir, pessoal, estimar o nosso comprimento de penetração, né, do objeto no fluido. Comprimento de penetração. Eu vou chamar de L. Né? Então, quando x for igual a L, o que acontece com a velocidade? Né? Essa expressão aqui eu não vou apagar, que é da velocidade. Quando o nosso x, então, é igual a L, a velocidade é igual a zero. Quando a velocidade se anula, é porque, então, o objeto ele cessou, né, o seu movimento.
Ele penetrou o máximo que ele pôde lá no fluido, tá certo? E aí eu consigo, então, descobrir o meu L, pessoal. Vamos lá. Então, V é 0, né? Isso aqui vai dar 0. Então, eu vou ter esse termo, B mais CV0, exponencial de menos CL, isso é igual a B. Tá bom? Então, quer dizer que a exponencial de menos CL é B sobre B mais CV0. E, portanto, o meu L vai ser, então, menos 1 sobre C, menos 1 sobre C, logaritmo natural de B sobre B mais CV0, tá bom? E aí, né, se você quiser tirar esse menos, você inverte aqui, né? Vamos só inverter isso. Então, o nosso L, 1 sobre C, logaritmo natural de B mais CV0 sobre B. Vou dividir tudo por B. Então, 1 mais CV0 sobre B, pessoal. Está aí a expressão que permite o cálculo do comprimento de penetração de um objeto em movimento na horizontal num fluido sob a ação das duas forças de arrasto. Tanto a força de arrasto linear quanto a força de arrasto quadrático, tá bom? Para a gente finalizar, eu quero finalizar com um exemplo. Imagine que eu tenha, então, uma esfera. Então, esse objeto aqui é uma esfera de chumbo, tá bom? E aí, para eu determinar esse L, então eu preciso de quem? Dos coeficientes B e C, né, pessoal? Quem são os coeficientes B e C? Então, lembre lá o seguinte, olha. Você tem aqui a massa, né, multiplicada pelo coeficiente B. Esse termo, pessoal, vamos lá, vamos lembrar aqui, ó. Esse termo aqui, eu resolvi, né? Tem que tomar cuidado aqui, tá? Para não confundir. Eu resolvi esse problema considerando o C como M vezes C e o B como M vezes B. Então, esses coeficientes, na verdade, eles estão multiplicados pela massa. Tem que tomar cuidado com isso. Quem é o termo aqui responsável, coeficiente da força de arrasto viscoso? É aquele termo dado lá, né, pela fórmula de Stokes. Lembrem da fórmula de Stokes. Força de arrasto viscoso, né, para uma esfera, 6π r eta vezes V. Então, aqui, ó, o M vezes B está fazendo o papel de 6π eta vezes R, pessoal. E o nosso M vezes C, né? M vezes C. Esse aí é da força de arrasto quadrático. E aí a fórmula é esta aqui, né? Metade do coeficiente de arrasto, densidade do fluido, área da seção transversal ao movimento, velocidade ao quadrado, tá bom? Isso aqui seria o nosso C, e esse aqui seria o B. Bom, para uma esfera, pessoal, lembrem que quando a gente vai considerar aqui esse coeficiente de arrasto, tá? Para esse problema, em torno de 0,4. Então, 0,4 sobre 2 dá 0,2. Então, aqui seria 0,2 vezes a densidade do fluido, a área da seção frontal, né? πr quadrado. Tá bom? Então, a partir dessas duas igualdades, eu consigo determinar os coeficientes B e C que vão ali na expressão. Esse M é a massa da minha esfera, pessoal, e a massa da esfera é a sua densidade vezes o seu volume, né? Então, a massa é a densidade da esfera vezes o volume dela, 4/3 de πr ao cubo. A hora que eu passo, então, esse M dividindo aqui, eu vou obter, então, as expressões desse B e desse C, tá bom? O B vai ficar, a hora que eu divido por 4/3, então vai ficar 18 sobre 4, vai ficar 9 eta, sobre o π vai cancelar, o ρ vai ficar aqui, né?
o 2 também, 2ρ r quadrado. E esse C, pessoal, essa constante C, ela vai ser 0,3 vezes a densidade do fluido pela densidade do corpo, né, que eu estou chamando de ρ simplesmente, é 2ρ vezes R, tá bom? Fica um R embaixo, né? Porque a massa aqui tem o volume, R ao cubo, R quadrado sobre R ao cubo, fica o R embaixo. Bom, e aí vocês então determinam, tá, os valores desses coeficientes B e C aí para essa esfera então de chumbo, tá? O chumbo, vamos colocar aqui o raio da esfera, 1,5 milímetros. É uma esfera muito pequenininha. A velocidade dela, pessoal, velocidade inicial, que ela entra no fluido, 1 metro por segundo, tá bom? E aí, né, as propriedades do meio, densidade do fluido. Bom, vamos colocar aqui primeiro densidade do chumbo, 11.350 quilos por metro cúbico. Densidade do ar, 880. Não, do ar não. Aqui eu vou considerar, não é o ar, tá? Eu vou considerar um óleo automotivo, tá certo? 880 quilos por metro cúbico. E o coeficiente de viscosidade desse óleo, 0,391 pascal vezes segundo, tá bom? Ou quilo por metro segundo. A hora que os senhores então calcularem, né, a partir desses dados, os parâmetros aí empíricos, né, B e C, e a partir deles vocês colocarem nessa expressão, calcular o L, que é o comprimento de penetração, esse L vai dar próximo de 1,4 centímetros, tá bom, pessoal? Então tá aí uma aplicação bastante interessante, tá? Das forças de arrasto, né, em problemas físicos e até de engenharia, tá bom? Vocês precisam dominar isso, né? E na próxima aula a gente vai continuar esse estudo, vendo outras aplicações interessantes e outros resultados interessantes, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado!